Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a tarde de vocês, amém? Já fiz o clamor das 3 horas da tarde, amém? Mas vou estar te deixando uma palavra em nome de Jesus Cristo nessa tarde. Se conta em Isaías 61. Aleluia, Jesus. E versículo 1, onde vem dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar o contrito de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém, igreja? Que Deus fala comigo com você essa tarde, né? Que Deus, ele nos ungiu, né? Para pregar as boas novas aos mansos, amém? Deus, ele chamou você, igreja, para pregar a palavra dele, igreja. Aleluia. Para aquelas ovelhas que se encontram perdidas, para aquelas pessoas que se encontram tristes, angustiadas, precisando de uma palavra de conforto da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas aí sofrendo, igreja, precisando de ouvir uma palavra. Aleluia. A palavra de Deus. Precisando ouvir Deus falar com ela através da palavra. Foi para isso que Deus nos ungiu, para pregar a palavra. Aleluia. A toda criatura, igreja. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela transforma. E nós temos que pregar o que Deus manda nós pregar. E quando Deus nos unge, Ele que nos usa para pregar a palavra. Aleluia, Jesus. Assim foi Jesus. Jesus veio aqui na terra, Jesus pregou a palavra de Deus. Jesus, ele curou, ele libertou. Aleluia. Ele formou discípulo. E ele foi para o Pai e falou que todos aqueles que creem em mim farão obras maiores do que ele. Mas quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor. E ele nos ungiu para nós fazer o quê? O ID de Jesus. Pregar a palavra de Deus, igreja. Jeremias também foi um profeta escolhido por Deus. Foi um profeta ungido por Deus desde o ventre da mãe dele. Deus já tinha escolhido Jeremias como profeta. Aleluia. Para pregar a palavra dele. E quando Deus fez chamado para Jeremias, Jeremias se sentiu uma criança. Mas Deus disse: eu colocarei palavra na tua boca. Deus chamou Jeremias para pregar para aquele povo, né? Para aquele povo se converter dos maus caminhos. Quando quando Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro, Jeremias desceu a casa do oleiro, não para ver o oleiro fazer o vaso, mas sim para mostrar para Jeremias que ele é o oleiro e nós somos o vaso. E para nós falar com Deus, nós temos que descer na oração. Aleluia, Jesus. E assim como aquele vaso quebrou na mão do oleiro e o oleiro refez de novo, somos nós na mão de Deus, igreja. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar o que Deus manda nós pregar. Então, Jeremias só pregou aquilo que Deus mandou ele pregar a palavra. E assim somos eu e você aqui nessa tarde. Se Deus nos chamou, Deus nos ungiu, é porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, como foi Jeremias. Jeremias era profeta desde o ventre. Jeremias, ele obedeceu o chamado de Deus. Aleluia. Quando Deus mandou ele fazer, ele fez. E assim somos eu e você, que somos escolhidos por Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Aleluia. Mas nós temos que pregar a palavra. Uma palavra que cura, de libertação, uma palavra de conforto, mas tudo na direção de Deus. Aleluia, Jesus. E o que Deus fala comigo e com você nessa tarde, que Ele nos escolheu para pregar a boas novas aos mansos, aos cativos. Mas nós temos que pregar aquilo que Ele manda nós pregar. E para nós ter uma direção do que Deus quer que você faça, nós temos que estar falando com Deus através da oração e ouvindo Deus falar conosco através da palavra. Porque quando você
está alimentando o pão que é a palavra de Deus, Deus vai te dar uma direção de que você tem que fazer, né? Tem que fazer. Aleluia. Qual caminho você tem que tomar? Quando Deus foi até Josué, quem foi que Deus foi com Josué? Não aparta da minha lei, para que vai bem. Que todos aqueles que estão ouvindo Deus falar através da palavra, vai bem. Porque nunca vai tomar uma direção que não sei que Deus queira que tome, igreja. Nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor, aleluia, em oração, mas nós temos que ouvir Deus falar conosco. E para Deus falar comigo e com você é através da palavra de Deus, igreja. E nós falar com Deus é através da oração. Mas o que Deus mais pede para mim e você, vigiar mais do que orar, igreja. Nós que servimos a Deus, nós temos que vigiar. Para estar sempre na direção que Deus queira que nós tome. E obedecer o que Deus manda nós fazer. Aleluia. Deus quando viu Jesus na terra, aleluia, por amor de mim e você, Deus deu missão para Jesus aqui na terra. Aleluia. Jesus cumpriu a missão dele aqui na terra. E assim somos eu e você, que somos ungidos por Deus para pegar a palavra de Deus. Nós temos que cumprir nossa missão, que Deus quer que nós cumpra, igreja. Nós temos que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você não pode ir até a pessoa, mas você pega o seu aparelho celular, deixa uma palavra, deixa uma oração. Aleluia, mas quem faz a obra é Deus. Porque muito se encontra triste, angustiado nos seus lares, passou por muito difícil, de uma luta na família, enfermidade, ou na sua vida mesmo, na sua vida, se encontra facilmente, você tem que estar ali, levando a palavra. Tem pessoas que estão aí na live, eu não conheço, que você passa, que você enfrenta, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele te conhece. Qualquer palavra que você falar, o Senhor já sabe o que você está passando. Mas muitas vezes Deus requer de mim e você que nós viemos clamar a Ele. Falar para Ele o que nós estamos passando. Por mais que eu ore por você, mas Deus também requer de você também ir para o joelho orar e contar para Deus o que está passando. Aleluia, Jesus. E foi isso, né, que Deus enviou em você. Né? Deus nos ungiu, né, para pregar a boa nova, quando fala, né? Porque todos aqueles que Deus ungiu, o Espírito de Deus está sobre mim e você. Aleluias. E aí nós estamos, onde nós for, Deus vai sempre dar uma direção para nós pregar a palavra de Deus. Nós temos que, às vezes, ajudar nosso irmão. Aleluias. Eu vim aqui agora à tarde fazer um clamor da terra da tarde, orar para os pertences. Eu já orei para os pertences. Já entreguei a Deus os pertences, estava nesse tapete, pedi de oração, meu particular com Deus. Depois que eu acabei de orar, eu fui fui orar por uma irmã que está passando um momento difícil, o esposo, enfermidade, né? Mas as palavras que dá o Senhor. Orei por ela, orei pelo esposo. Agora estou aqui levando aqui o que é uma palavra de Deus, mas que está me usando para me falar a palavra, é Deus que está me usando. E a palavra que Deus me deu foi essa, Isaías 61, né? Que o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Então nós que somos levantados por Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus. A palavra é uma sementinha, onde ela penetra, ela pode crescer e dar fruto. Porque a palavra de Deus cura, liberta e transforma. Não podemos ficar com a boca fechada, não, igreja. Nós temos que falar do amor de Deus, ou na casa do Senhor, ou na sua casa, ou no monte. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que fazer do nosso aparelho um aparelho de evangelismo. O meu aparelho celular é um aparelho de evangelismo, onde eu deixo uma palavra. Mas quem faz a obra é Deus, não é eu. Eu sou apenas servo do Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor. Eu sempre deixo uma oração subindo de monte, deixo uma palavra, deixo um louvor, deixo uma oração, mas quem faz a obra é Deus. E todos aqueles que ouvem aquela oração e tiver fé, o milagre acontece. Porque a fé
fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Então, eu estou lançando aqui o que? A palavra de Deus nessa tarde, em nossos corações. Aleluias. E quando você recebe a palavra de Deus, algo acontece na sua vida. Quando você ouve uma oração do irmão, ali o irmão tá orando, mas quem faz a obra ali é Deus. Se você tiver fé, Deus, eu creio que eu vou receber meu milagre, eu creio. Tudo é fé, igreja. Se eu oro na subida do monte, se eu deixo uma palavra aqui, porque eu tenho fé. Que o Deus que eu sirvo é um Deus da causa impossível. Que cada pessoa que estão aí nessa live, ou agora ou depois, eu creio que, pela minha fé, que ele vai receber o milagre dele, ou na sua vida, sua família. Mas nós temos que fazer a obra de Deus na igreja. Aleluia. Nós temos que visitar os lares de pessoas para orar, para pegar a palavra. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que estar ajudando nossos irmãos. Tem muitos irmãos que precisam ouvir a palavra, ouvir um louvor, oração. E muitas vezes você tem o chamado para fazer a obra de Deus, você tem o chamado para louvar, para pregar, e às vezes, muitas vezes você acha que não é capaz. É capaz sim, porque a palavra que dá é Deus. Quem é? Jeremias. Quem escolheu Jeremias? Foi Deus. Desde o ventre. Assim foi você. Né? Aleluia, Jesus. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer o ídolo de Jesus. Jesus foi para o Pai, mas ficou o discípulo. E hoje, eu e você somos esses discípulos de Jesus. Nós somos aqui para fazer o ídolo de Jesus. Pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, posta a palavra essa tarde. Eu creio que você que ouviu essa palavra, você tomou posse da palavra no Jesus Cristo. Amém? Deus requer mais de mim e você, que nós vamos descer mais na oração, que nós vamos orar, ler mais a palavra. Amém? Eu apresentei a vida de todos, né? Todos os irmãos que me pedem oração por mensageiro. Cada pedido de oração eu tô orando, né? Tô orando na minha casa, né? Eu tenho um grupo, né? De casa de oração, onde as missionárias, os obreiros entram, né? Nos horários para orar, né? A gente ora meio-dia, a gente ora meia-noite, à madrugada. Nós estamos ali orando no grupo. Pedido de oração que eu recebo, eu coloco lá no grupo, os irmãos estão orando juntamente comigo. Subo um monte aqui às quarta-feiras com ciclo de oração, né? Mas logo eu estou retornando o ciclo de oração novamente, né? Quando a obreira chegar de viagem, amém? Mas enquanto isso, eu estou vindo aqui às tardes, às vezes eu venho aqui à noite orar, amém? Estou orando, entregando a Deus também essa campanha que eu vou estar abrindo também, em prol da família. Então, nós temos que orar, igreja. Esse ano de 2026 vai ser um ano de bênção e vitória. Vai ser um ano que nós temos que se apegar mais com Deus. É um ano que se nós orarmos em 2025, nós vamos orar mais esse ano. Se nós vamos buscar mais. Se nós vigiar, vamos vigiar mais. Porque também vai vir também algumas tempestades, algumas lutas, algumas provas. Mas se você estiver buscando muito Deus na sua vida, se revestindo, você vai ter força para você vencer, vai ser tudo. Amém, igreja? Eu quero deixar nessa na live um louvor. Faz o louvor, sua oração. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Amém? Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar.
Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não desespere, pelo amor de Deus. Amém, igreja? Faça louvor, sua oração. Amém? Meu Deus e meu Pai, essa tarde aqui te agradecemos por essa palavra, meu Deus. Toma, Pai, cada irmão que está naquela live, meu Deus. Não sei cada um passa, cada um seu sábado. Avisa cada um essa tarde, meu Deus. É aquele que foi depois, essa live, meu Pai, no Jesus Cristo. Pai, te agradeço por estar aqui nessa tarde, quinta-feira, no teu mundo de oração, Pai. Pode te adorar, pode te invocar, meu Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Nossa adoração a ti, Pai. Porque a honra agora é tua, Pai. E aqui eu te agradeço por estar aqui nessa tarde, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Graça e paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.